Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso, nosso módulo em escatologia bíblica, nosso curso aqui da Sou do Reino. E sempre é bom ter você conosco. Nós já estudamos muito sobre a escatologia bíblica, assuntos bem polêmicos. Já falamos sobre os sinais que antevêm o arrebatamento da igreja, já falamos sobre a questão dos sinais que antevêm a volta de Cristo. E hoje nós queremos tentar concluir esta parte do curso de escatologia. Eu creio que essa aula e a próxima a gente conclui pelo menos essa introdução do nosso módulo em escatologia. Amém? Mas vamos lá? Então, vamos lá. Nós estamos já partindo para a conclusão do nosso curso de escatologia. Eu creio que mais duas aulas a gente conclui essa parte introdutória do curso de escatologia para o nosso curso. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 35, para a nossa meditação, pois hoje nós queremos trazer um mistério, revelar o mistério da parábola da figueira. É algo que você ficará estarrecido com esta parábola, porque você vai ver o quão próximo Jesus está de aparecer nos ares, o quão próximo está de começar o fim de tudo, né? A grande tribulação, o arrebatamento da igreja, enfim. Então vamos lá, olha o que diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, quando estava no seu sermão profético, sermão escatológico, em Mateus capítulo 24, ele lança essa parábola da figueira, lembrando que algumas plantas já foram utilizadas em textos bíblicos, tanto para trazer inspiração para falar de alguém, sendo um tipo de alguém, uma tipologia, uma alegoria, mas também trazendo clareza para que as pessoas pudessem entender como se daria, a forma que aconteceria os acontecimentos que Jesus estava prevendo. Como nós já falamos sobre sinais da grande tribulação, sinais da volta de Cristo, sinais do arrebatamento da igreja, quando nós entendemos a parábola da figueira, isso torna muito claro e nítido à nossa mente o que está para acontecer nesses próximos anos da nossa era cristã. O grande sinal da proximidade da volta de Cristo, em seu sermão escatológico, conforme escreve Mateus, pode se destacar no versículo 32, quando ele vai dizer: aprendei, pois, esta parábola. Quando já os seus ramos a parábola da figueira. Seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Nós bem sabemos que naquela época, naquele contexto, como até nos dias atuais, tem algumas plantas, algumas árvores, que elas é quem anuncia a mudança de estação. E a figueira não é diferente. Quando ela começa a brotar flores, quando ela começa a florescer, isso indica que está chegando o verão. E Jesus, quando fala sobre isso, ele estava fazendo uma alegoria concernente a Israel, concernente a Jerusalém. É bem verdade que o Senhor menciona outras árvores. Por exemplo, em Juízes, Jotão fala sobre isso. Em Oséias também fala sobre a figueira, fala sobre a oliveira. Jeremias
fala sobre a amendoeira, enfim, tantos outros vão falar fazendo essa alegoria da figueira, da videira. E Jesus, lá em Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9, Jesus fala da figueira na vinha. A vinha seria Israel, todo o território israelita, e a figueira, Jerusalém. Vou repetir. A vinha que Jesus está falando lá em Lucas capítulo 13, 6 a 9, é todo o território de Israel. E a figueira é Jerusalém. E é interessante isso, porque como é que nós podemos entender que a figueira floresceu? O florescer desta figueira se dá com o reconhecimento das nações, colocando Israel também como uma nação, que até 14 de março de 48, Israel ainda não tinha sido reconhecido como nação. Então havia um questionamento sobre o território de Israel, e em 14 de março de 1948, Israel agora se torna nação, com a sua capital em Tel Aviv. Mas a profecia é que a capital de Israel é Jerusalém. Sempre foi nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, mas ao longo do tempo ela foi se perdendo porque era uma nação que foi conquistada por vários povos. Mas agora, dia 14 de março de 1948, ela foi reconhecida como nação de novo. A figueira está florescendo. E é interessante que em 2018 ela completou 70 anos de fundação, quer dizer, que de reconhecimento como nação. Eles eram um povo, mas não eram uma nação. 70 anos. O que me chama a atenção, para que você possa depois estudar sobre isso, é que em Mateus capítulo 24, versículo 34, o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Segundo alguns sociólogos e especialistas, dizem que uma geração ela tem duração de aproximadamente 70 anos. Parece até algo, vamos dizer assim, uma coincidência. 70 anos de uma geração, Israel completou 70 anos agora em 2018, e de 2018 para cá, olha a quantidade de coisas que tem acontecido, sinais e mais sinais, cada vez maiores, cada vez mais catastróficos a nível global. Nós tivemos Covid, nós tivemos várias mutações do Covid, mutações de doenças como transmitida pela dengue, no caso a dengue que é transmitida pelo Aedes aegypti, e tantos outros, pragas, tantas outras doenças, sinais na esfera política, sinais na esfera moral. Nós estamos vendo hoje uma depravação moral gigantesca, onde as pessoas têm a questão da aberração de querer colocar essa depravação moral para as nossas crianças, através de músicas, através de filmes, séries, desenho animado, programas de TV. Nós estamos vendo uma questão de sinais na esfera física, terremotos, maremotos, tufões, na esfera social, morte, fome, peste e tantos outros sinais. E é interessante que os sinais que estamos vendo agora, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles não presenciaram nessa magnitude. Eles presenciaram algo semelhante, mas não nessa magnitude, como estamos vendo hoje. O mundo está indo para o total caos. E é interessante que Jesus disse que não passaria essa geração. E nós vemos o desenrolar, a trama toda para que Israel seja reconhecida não só como nação, mas que tenha Jerusalém como capital. Estão querendo de todo jeito transformar Jerusalém como capital de Israel, porque não é Jerusalém ainda, é Tel Aviv.
Olha, todo o plano que Jesus falou se cumprindo. A figueira floresceu e ele disse, quando isso acontecer, presta atenção nos sinais, porque está próximo o dia. Está próximo o dia da minha volta. Está próximo o dia do arrebatamento da igreja, está próximo o dia de iniciar a grande tribulação, está próximo o dia de eu aparecer nas nuvens. Isso aqui é estarrecedor, porque se nós analisarmos o quadro político que estamos vivendo hoje, nós podemos dizer que o mundo está caminhando para o chamado Agenda 2030, quer dizer, a agenda que vai se cumprir até 2030, como uma das pautas dessa agenda é a moeda única, certo? É o mesmo sistema monetário, é a questão de toda uma logística para escolas, para faculdades, para comércio, muitos empregos que estão se acabando, muitos cursos que estão deixando de existir porque não vai precisar mais, pelo avanço da tecnologia, através da tecnologia da inteligência artificial. Já estão se falando em traduzir uma Bíblia segundo a inteligência artificial, uma Bíblia inclusiva, uma Bíblia que tire palavras que sejam de cunho, vamos dizer assim, de discurso de ódio, né? Como as pessoas gostam de dizer muito, é o discurso de ódio, discurso machista, e não é assim que funciona. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inegociável. Então a gente vê que isso está acontecendo. E é incrível, porque se nós contarmos de 2018 até 2030, é só mais 12 anos. Hoje a expectativa de vida de uma pessoa, ela deixou de ser aquela expectativa de vida de 60 anos, de 70 anos. Por isso que nós estamos vendo um colapso no sistema da Previdência Social, por exemplo, no Brasil, que as pessoas estão cada vez vivendo mais, né? A qualidade de vida aumentou, mas o sistema não tem condição de manter essas pessoas, por isso que a aposentadoria está cada vez mais... as pessoas têm que ficar mais velhas para poder se aposentarem. Entende agora? Então a gente percebe que se uma pessoa hoje tem 70 anos, ela tem uma grande probabilidade de viver por mais 20 anos. Na nossa época, uma pessoa de 70 anos, ela já estava chegando, há um tempo atrás, no caso, ela estava chegando aí, já preparando para a morte. Hoje não. Hoje uma pessoa de 70 anos está em pleno vigor. Então, é incrível isso aqui. É incrível isso aqui. Porque a gente vê a Bíblia se cumprindo. Então, a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Pastor Joaquim, eu posso dizer que vai ser em 2030, 2028 ou daqui a 7 anos? Não, porque a Bíblia não nos dá certeza do tempo. A gente, dentro da escatologia, nós estudamos a questão dos sinais e a gente vê a proximidade da profecia com a atualidade, porém, eu seria neófito em dizer que Jesus ia voltar tal dia, tal ano, tal mês, porque a Bíblia não me dá essa certeza. Mas dentro desse contexto que nós estamos vivendo, eu poderia afirmar que nós seremos a geração que seremos arrebatados, veremos o Senhor nos ares, a geração que não provará da morte, como diz, né, o pastor Napoleão Falcão, que sempre pregou isso desde a sua mocidade, e tantos outros ensinadores, como o pastor Alderi, como outros pastores de linha pentecostal que estudaram, né, buscaram conhecimento nessa área, podem afirmar que nós não passaremos dessa geração sem antes sermos arrebatados
Isso aqui é algo tremendo, porque a gente está vendo isso se cumprir, ok? Então, explicada essa parábola, a gente já pode ir caminhando para que a gente entre dentro do que será a grande tribulação. Nós sabemos que, mediante a este sinal que eu falei para vocês agora, esta parábola, vem os sinais da volta de Cristo, vem os sinais do arrebatamento da igreja, que a gente já explicou em aulas passadas. Mas o que é que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada? Então, depois que a igreja for arrebatada, e antes da manifestação pessoal de Cristo, manifestação dele em glória, no Monte das Oliveiras,